Obesidade infantil é um dos assuntos que mais preocupa os pais. O Dr. Roberto Luiz Aguri, endocrinologista, fala um pouco sobre as etapas mais importantes: diagnóstico, causa, prevenção, consequências e tratamento. É muito comum que os pais procurem uma causa médica para o excesso de peso dos filhos e, infelizmente, a gente sabe que isso só acontece em mais ou menos 1 a 2% dos casos de obesidade infantil. Quer dizer, só existe uma causa, uma doença por trás daquele excesso de peso, causando o excesso de peso em 2% no máximo dos casos. Os restantes 98% de casos são fruto dos maus hábitos de vida, da falta de uma rotina de atividade física, de um plano de exercício físico regular e principalmente por conta de uma alimentação inapropriada ao longo de anos em sequência. Todo cuidado é pouco para a alimentação da criança. Infelizmente, essa também é uma preocupação que o pai precisa ter em relação ao seu filho já desde o nascimento. Desde o nascimento, se você pode ofertar ao seu filho o aleitamento materno, você já está protegendo ele da obesidade infantil. Depois, quando é feito o desmame, o segmento das recomendações do pediatra com relação à alimentação, como introduzir a alimentação complementar, em qual quantidade, como combinar os diversos alimentos para a criança que está em desmame, também você, cuidando disso, já está evitando a obesidade infantil. Então, infelizmente, desde o nascimento, essa já deve ser uma preocupação, principalmente para os nenéns que nascem com mais de 4 quilos, ou então para aqueles que nascem pequenos para a idade gestacional, que também são populações de maior risco para excesso de peso na vida adulta. O diabetes gestacional ou diabetes pré-existente antes da gestação, mas que acomete a mulher durante a gestação também, quando mal controlado, uma das consequências que ele pode trazer é um neném nascido de peso maior do que o recomendado, né? O famoso GIG, grande para a idade gestacional. E a gente sabe que essas crianças elas ficam marcadas, vamos dizer assim, metabolicamente para ter excesso de peso e fatores de risco para doença cardiovascular na vida adulta e já na adolescência também. Os riscos são frequentes e suas consequências podem ser perigosas. Em torno de 20% das crianças com sobrepeso ou obesidade infantil já apresentam alguma comorbidade, alguma doença associada ao excesso de peso. Quer dizer, o excesso de peso já deixou de ser uma questão meramente estética. Então, nessas crianças é possível que haja já pré-diabetes ou diabetes tipo 2, que era o diabetes que antigamente era visto quase que exclusivamente na faixa etária adulta e nas pessoas de mais idade. Hoje a gente já vê esse diabetes surgindo com muita frequência na infância e na adolescência por consequência do excesso de peso. A dislipidemia, né, a alteração de colesterol fruto do excesso de peso. Hipertensão arterial, a apneia obstrutiva do sono, quer dizer, problemas relacionados ao sono, problemas psicológicos, emocionais e sociais, fruto também do excesso de peso, e também a síndrome de ovários policísticos na menina, principalmente. Evitando desde o começo pode ser um dos melhores modos de tratar a obesidade. Algumas coisas são muito importantes, né? A primeira coisa que a gente acaba não pensando muito é o que a gente chama de tempo de tela. Tempo de tela é quanto tempo aquela criança passa na frente do computador ou da televisão para fins não educativos. Ou seja, para divertimento, lazer, jogar joguinho, ver um filme, entrar na internet, sem ser para fazer uma pesquisa para a escola, sem ser para estudar. Esse tempo de tela ele tem que ser menor que 3 horas por dia. O ideal é menor que 2 horas por dia. Se os pais começarem a controlar isso, já é uma forma de ajudar o filho a não ter excesso de peso. Outra coisa que é muito importante é uma rotina, como a gente falou, de exercícios físicos. Não precisa uma neurose com relação a isso, a gente não precisa transformar todas as crianças em atletas, mas eles têm que ter uma rotina de exercício físico. Não pode a família se pautar apenas no exercício feito na escola um tempo por semana ou 2 tempos por semana. Isso é muito pouco para a maior parte das crianças. O tratamento da obesidade infantil, ele tem como pilares os mesmos pilares do tratamento no adulto, né? Ou seja, são 4 elementos basicamente. Uma boa dieta, de preferência prescrita por uma nutricionista, formando uma equipe multiprofissional para
cuidar dessa família, dessa criança. A rotina de exercícios físicos, que é muito importante. Existem também atualmente os chamados substitutos de refeição, são shakes que a gente utiliza para auxiliar na perda de peso. E, por último, uma estratégia mais agressiva que a gente procura ser o máximo econômico com isso no tratamento da obesidade infantil, que são os medicamentos. Alguns medicamentos a gente já pode utilizar a partir dos 15 anos, mais ou menos. Então a gente fica muito restrito em termos de medicamentos que a gente pode oferecer no tratamento da obesidade infantil. E uma coisa que é muito importante lembrar é que nas crianças de 2 a 6 anos, muitas das vezes a gente não vai querer que haja uma perda de peso. A gente vai procurar a manutenção do peso e conforme a criança cresce, vai haver uma perda de peso relativa, entre aspas. Ela mantendo aquele mesmo peso, conforme ela cresce, ela vai diminuir o índice de massa corporal, mesmo não tendo perdido o peso propriamente. Isso a gente procura muito na criança de 2 a 6 anos, onde a gente tenta não ser tão agressivo, a não ser quando há já uma comorbidade importante da obesidade, como hipertensão, diabetes ou dislipidemia.